Esta é uma história sobre a interação entre o mundo humano e o mundo animal, sobre como esses dois mundos podem coexistir lado a lado, e sobre como, às vezes, a salvação de um pode mudar radicalmente a vida do outro. Em 2008, um jovem havia acabado de se formar na universidade e estava ansioso para aproveitar a vida ao máximo. Além de festas e entretenimentos comuns, ele adorava viajar. Mas em vez de resorts caros, ele preferia viajar sozinho. Ele gostava de observar a vida cotidiana das pessoas comuns do campo e entrar em contato com a vida selvagem. Ele não viajava de trem ou avião, mas em seu caro SUV que seu pai lhe deu. Como qualquer SUV com muitos cavalos de potência sob o capô, seu carro implorava para ser levado ao limite, acelerando pelas estradas sem fim com toda a potência. Um dia, ele estava correndo em uma estrada reta. Ele estava cercado por uma floresta densa. A estrada estava vazia, e ele desfrutava da viagem e da vista pela janela. Não havia uma única alma por várias dezenas de quilômetros ao redor. Apenas ele, a estrada, as árvores e o imenso céu acima. O tempo estava nublado, e uma forte chuva estava prestes a começar. O rapaz avançava a toda velocidade ao som de música alta. Quando começou a chover, ele apenas aumentou o volume no carro. A estrada estava escorregadia, mas o SUV ágil não temia o asfalto molhado. Ele se sentia bastante confortável ao volante. E então, algo inesperado aconteceu. Um animal com chifres pulou da floresta na frente de seu carro. Muito provavelmente, era um cervo atravessando a estrada, mas ele não teve tempo de ver. Ele tentou virar o volante rapidamente para evitar a colisão, mas era inevitável. Então, ele girou o volante ao máximo para o lado e colidiu com uma árvore a toda velocidade que estava logo à beira da estrada. Com o forte impacto, ele perdeu a consciência. Quando acordou, estava deitado em roupas limpas, em uma cama limpa, em um lugar desconhecido. Ele não sabia onde estava, mas pela situação percebeu que não era uma enfermaria de hospital, mas sim algum tipo de casa no campo. Todos os elementos da casa indicavam que haviam morado lá por muito tempo. Não havia extravagâncias, apenas os itens necessários. Havia uma cama, uma mesa e um fogão. Ele ficou deitado por um longo tempo, olhando para as cortinas nas janelas, até que um homem idoso entrou no quarto. Ao ver que ele havia recobrado a consciência, o homem sorriu. Ele estava satisfeito por ele finalmente ter acordado. Ele se aproximou do rapaz, perguntou como ele estava se sentindo e lhe deu um pouco de água. Em seguida, perguntou o que ele se lembrava sobre o acidente. Infelizmente, ele não conseguia se lembrar de nada que aconteceu depois de atingir a árvore e não fazia ideia de como chegou àquela casa. O homem, então, lhe contou como tudo aconteceu. A história de seu resgate começou 2 anos antes de ele aparecer naquele lugar, em 2006. O dono daquela casa que o ajudou era um guarda florestal. Ele morava ali há muito tempo e conhecia toda a floresta ao redor. Certa vez, fazendo sua ronda, ele ouviu um rugido choroso nos arbustos. Cautelosamente separando os galhos, ele viu uma cena terrível. O corpo de um urso jazia na grama seca. Ela havia sido baleada por caçadores, mas conseguiu escapar da perseguição. No entanto, não conseguiu sobreviver ao ferimento e acabou morrendo. Ao lado dela, um pequeno urso tremia. Ele cutucava sua mãe com um focinho e rugia desesperadamente tentando acordá-la. Ao ver o homem, o ursinho se escondeu atrás do corpo de sua mãe e apenas o observou com olhos tristes. O guarda florestal teve pena do pobre animal assustado. O pegou e o levou para sua casa. Ele instruiu sua esposa sobre como cuidar da fera selvagem, dar-lhe comida e água. E mais tarde, eles decidiram o que fazer com ele. Mas com o passar do tempo, o urso cresceu e as pessoas não pensaram em nada para fazer com ele. Então, ele continuou vivendo na casa do guarda florestal e de sua esposa. O filhote de urso cresceu bastante em 2 anos e começou a proteger ativamente seu território. Todos na região sabiam que era impossível invadir o território do guarda florestal, porque sua casa estava sob a proteção confiável do urso. O urso era bastante amigável apesar de sua aparência ameaçadora. Ele tratava bem as pessoas que vinham em paz, então não o mantinham trancado e até o deixavam passear pela floresta. Mas o urso sempre voltava para casa, sem querer viver sozinho na selva.
No dia em que nosso personagem principal sofreu o acidente na estrada, o amigo animal do guarda florestal estava andando pela floresta em busca de algo para comer, quando ouviu o som agudo e alto de um carro batendo em uma árvore. Ele ficou curioso sobre o que havia acontecido e foi em direção ao som. Ao ver um jovem deitado no chão, o urso se aproximou e começou a cheirá-lo suavemente. Percebendo que ele estava inconsciente e ferido, o urso, presumivelmente, decidiu ajudar o pobre homem. Ele o pegou gentilmente pela gola das roupas com os dentes e o arrastou lentamente até a casa do guarda florestal. Enquanto isso, o próprio guarda florestal já havia começado a se preocupar um pouco com seu amigo peludo. Normalmente, a essa hora, ele já estaria voltando para a casa de seu passeio. Ele estava apreensivo, achando que algo havia acontecido com ele na floresta, quando de repente viu seu animal de estimação no horizonte. Ele não se movia como de costume. Observando mais de perto, o guarda florestal percebeu que o urso estava arrastando algo grande com os dentes. Provavelmente, ele havia capturado algum animal e agora estava levando sua presa para casa. Ele viu o homem e correu para encontrar seu urso e ver o que ele estava carregando. Qual foi sua surpresa ao encontrar um homem inconsciente na boca de seu animal de estimação? Claro, a princípio ele ficou preocupado, achando que o urso havia causado aquilo. Mas quando viu que não havia marcas de suas patas ou dentes no corpo do rapaz, apenas alguns hematomas e arranhões, o guarda florestal rapidamente percebeu que ele havia sofrido um acidente de carro. Ele o levou para dentro de casa, lavou-o e trocou suas roupas por roupas limpas e secas. Colocou-o em sua cama, enfaixou seus ferimentos e começou a cuidar dele como se fosse seu próprio filho. Por vários dias, o rapaz ficou inconsciente, e o homem já havia perdido todas as esperanças de sua recuperação quando ele subitamente abriu os olhos. O guarda florestal contou toda essa história incrível. O rapaz, a princípio, não acreditou que uma fera selvagem o havia salvado, mas o guarda florestal disse para ele olhar para baixo, e ele ficou surpreso ao ver um enorme urso ao lado da cama, deitado no chão. Ele estava deitado silenciosamente no chão, observando o homem que havia salvo, respirando tão silenciosamente, com medo de assustar ainda mais o homem já assustado. 2 semanas se passaram, e ele rapidamente se recuperou, e começou a sair de casa, onde seu novo amigo animal o esperava. O urso tratava o rapaz com a mesma gentileza que tratava seu dono. Ele até permitia que ele fizesse carinho em sua barriga e orelhas. Eles rapidamente se tornaram amigos e criaram um forte vínculo. E quando chegou a hora do rapaz voltar para casa, eles demoraram muito para se despedir. Ele partiu, mas voltava com frequência para visitar seu salvador. Esta é uma história incrível, onde um urso, que foi salvo por um homem, retribuiu a bondade a outro homem. Ele parecia entender que o guarda florestal poderia ajudar aquele homem, assim como uma vez o ajudou. Sem hesitar, ele arrastou o homem inconsciente até seu dono, dando-lhe, assim, uma esperança de sobrevivência, como ele mesmo havia recebido uma vez essa esperança do guarda florestal. O que você achou dessa história? Deixe nos comentários para que eu possa saber. Te vejo no próximo vídeo aqui, no História Animal.